E aí galera, beleza? Voltamos aqui a mais um bloco desse projeto extensivo do Gabarito Enem para você que quer aprofundar os seus conhecimentos. Nós estamos falando sobre matrizes energéticas, ok? E no bloco anterior terminamos falando sobre a OPEP, a influência que ela tem, né? Esse cartel tão poderoso formado pelos maiores produtores globais de petróleo, beleza? Quando a gente fala de petróleo, obviamente que a gente vai falar também de Brasil. Brasil, com certeza. O nosso Brasil, meu Brasil brasileiro. Olha só, o Brasil vai começar a extrair petróleo em seu território, como eu já falei, em 1953. Bom, isso vai ser provocado principalmente pela força das 7 irmãs que controlam todo o processo de produção, né? E, na verdade, um medo do governo brasileiro também em estar nas mãos de organismos multinacionais, como essas 7 irmãs, ou então ficar à mercê da OPEP. Então, em 1953, ok, vai ser criada no Brasil por Getúlio Vargas a Petrobras, Petróleo Brasileiro, ou seja, uma empresa que vai monopolizar todo tipo de extração e refinamento do petróleo no Brasil, em território nacional. Ou seja, o lema, né, que era utilizado por Getúlio Vargas, inclusive na época, era "o petróleo é nosso". O monopólio do petróleo foi mantido até 1995, quando foi quebrado esse monopólio, onde só a Petrobras poderia explorar petróleo no Brasil. Isso passou a ser concedido a empresas privadas, outros tipos de empresas, a partir de 1995. Então hoje, nos dias atuais, a Petrobras já não tem mais o monopólio, a exclusividade na extração do petróleo no Brasil, ok? Bom, essa autossuficiência que a gente tanto fala em matrizes energéticas, principalmente pela questão do petróleo, o Brasil vai encontrar ela em 2006, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, onde vão ser feitos uma série de investimentos e a Petrobras vai conseguir produzir o número de barris que as empresas brasileiras, né, que o Brasil praticamente ela necessita para a sua produção, né, produção na sociedade diária. Então, em 2006, nós vamos alcançar a nossa suficiência energética em petróleo e vamos parar de ficar importando tanto petróleo de outros países. Bom, a importação de petróleo e derivados devido à qualidade superior do estrangeiro. Ora, o que isso significa? Tá? O Brasil, algumas empresas brasileiras acabam, mesmo com essa autossuficiência, né, com esse petróleo retirado no nosso próprio território, ainda acabam comprando petróleo. Algumas empresas privadas, ok, acabam comprando petróleo de outros países. Porque o petróleo ele também tem um índice de qualidade, ou seja, é o poder calorífero, né, a energia que é liberada a partir da sua queima. O estrangeiro ele é muito superior ao nosso, mas ainda assim nós temos a autossuficiência conquistada em 2006, porque nós temos e produzimos tudo o que necessitamos para utilizar. A questão da compra ainda, da importação de outros países, né, fica por conta de algumas empresas que querem um petróleo com uma maior qualidade, ok? Bom, com a quebra do monopólio, em 1995, outras empresas passam a extrair petróleo no território nacional. Para manter uma fiscalização nessas empresas, o Brasil, em 1997, vai criar a ANP. Beleza? Significa o quê? Agência Nacional de Petróleo. Essa agência é uma agência reguladora, tá? E fiscalizadora de extração de petróleo em todo o território brasileiro. Ou seja, vocês podem explorar também, mas nós vamos criar a ANP, que até hoje funciona e funciona muito bem, né? Fiscalizando qualquer tipo de exploração, do processo de refinamento, ok? E qualquer tipo de exploração do petróleo no território nacional é completamente fiscalizado pela ANP. Bom, na verdade, 80%, tá, de toda a produção de petróleo no Brasil, ela vem exatamente da região da plataforma continental brasileira, que fica na bacia de Campos. 80% da nossa produção
vem daquela região que foi descoberta, né, aí durante esse período de pesquisas que logo após a liberação, né, da exploração do petróleo por outras empresas no Brasil, ok? Na verdade, é nessa região da Bacia de Campos que vem a maior parte da produção brasileira aqui no Rio de Janeiro. Recentemente, para ser preciso, em 2008, o governo brasileiro, a partir do Centro de Tecnologia da Petrobras e pesquisa, obviamente, vão encontrar reservas de petróleo a 5 quilômetros de profundidade na camada conhecida como pré-sal, na Bacia de Santos, estado de São Paulo. Vai pegar um pouco também a Bacia de Campos, ok, no Rio de Janeiro, mas essa aqui vai ser principalmente encontrada na Bacia de Santos, no estado de São Paulo. Bom, de acordo com o governo brasileiro, né, ainda não se tem uma exatidão, tá, sobre essas informações, mas segundo o governo brasileiro, mais de 30 bilhões de barris serão produzidos a partir do petróleo que existe naquela região. Ou seja, isso vai colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo, tá? E a Petrobras se valoriza cada vez mais, o seu capital e as suas ações são vendidas cada vez mais caras nas bolsas de valores ao redor do mundo inteiro. Essa indústria brasileira, criada por Getúlio Vargas e que vem sendo valorizada cada vez mais durante o atual governo. Ora, para a gente poder entender sobre a questão do pré-sal, tá? Vai exigir uma grande engenharia, tá, da Petrobras, embora ela seja uma das maiores empresas mais desenvolvidas na questão de extração de petróleo em águas profundas, ainda assim vai exigir uma grande energia da Petrobras. Por quê? Você precisa de fazer poços, né, furar poços de petróleo que chegam entre 5 e 6 quilômetros de profundidade, ok? Para atingir uma camada que fica abaixo da camada de sal, conhecida como camada do pré-sal, ok, gente? Muito bem, aqui a gente fecha o assunto do petróleo e nós vamos para o próximo assunto, que são a energia elétrica. Então, a energia elétrica ela vai ser super importante, principalmente quando a gente fala de Brasil. Na verdade, 80% de toda a energia que é produzida no Brasil, ela vem da energia elétrica. Seja para residências, para empresas, ok? Para iluminação pública. Gente, a energia elétrica é fundamental para o nosso país e para outros países no mundo inteiro. Bom, como funciona a produção da energia elétrica? É muito simples. Na verdade, para você gerar energia elétrica, você precisa de uma força necessária, que a gente vai ver mais à frente, para gerar uma movimentação em uma turbina que vai girar em torno do seu próprio eixo. Essa movimentação dessa turbina, que é gigantesca, a energia cinética é transformada em energia elétrica. Ou seja, a energia cinética é a energia do movimento, essa energia, através de transmissores, são transformadas em energia elétrica. Então, qualquer tipo de energia elétrica, ela vai variar, na verdade, é o que movimenta essa turbina. Pode ser a hidrelétrica, por exemplo, né? Como nós temos as hidrelétricas, que normalmente o que movimenta a turbina é a água, aquela água que passa pela turbina, movimentando ela e produzindo essa energia elétrica. Nós temos as termoelétricas, que podem ser geradas a partir da queima de combustíveis fósseis, como o gás, né, natural, o petróleo e também o carvão mineral. Então, na verdade, o que movimenta a turbina nas termoelétricas é um vapor de água que é gerado a partir da queima desses materiais fósseis, ok? Esse vapor de água gera uma pressão e essa pressão acaba movimentando essa turbina. Então, além delas, nós temos as termonucleares. Na verdade, na termonuclear também necessita de uma turbina, todas as três necessitam dessa turbina, porque é a partir dessa turbina que se transforma a energia cinética do movimento em energia elétrica. Ora,
As termonucleares só se modificam das outras porque as termoelétricas usam combustíveis fósseis, tá? As hidrelétricas usam a força da queda da água, ok? E a termonuclear, ela vai utilizar a fissão do átomo, ok? Do urânio, ok? A partir dessa fissão do átomo, né, gera um calor muito grande e isso que vai aquecer a água e gerar um vapor para movimentar as turbinas, ok? Bom, a turbina você está vendo aí agora. Olha só o tamanho de uma turbina em uma termonuclear, né? É muito grande. A movimentação dessa turbina, né, pode ser gerada pela pressão da água, que é gerada pelo calor, né? Ou então pela queda da água, ok? Ela vai gerar a energia cinética, que é a do movimento, até que se transforme essa energia cinética em energia elétrica, beleza? Dando sequência aqui, vamos falar sobre as hidrelétricas, beleza? Bom, as hidrelétricas. Primeira coisa para você ter uma hidrelétrica é que você precisa de condições geográficas, condições de relevo. Por quê? Você só pode instalar uma hidrelétrica se você tem rios com desnível acentuado, ou seja, rios, não necessita de ser uma grande queda, mas você tem que ter um desnível, ou seja, o rio caindo, descendo, porque você precisa dessa pressão da água, ok? Então, primeira condição para você ter uma hidrelétrica é você ter uma condição geográfica. Então, você precisa de rios com desnível acentuado. Bom, a segunda questão relacionada às hidrelétricas, com certeza, é que a manutenção é muito barata, uma vez construída a hidrelétrica, a barragem, né? Você necessita de construir essa barragem. Ora, mas o investimento inicial, ou seja, você construir uma barragem, né, onde você vai ter a necessidade de construir um lago artificial, isso é muito caro. Normalmente você precisa também de retirar a população daquela região, né, e acaba tendo que indenizar. Além da construção, que é muito cara, demanda investimentos altíssimos para você produzir uma usina hidrelétrica. Então, ela tem essa desvantagem, essa vantagem e desvantagem, na verdade, né? É uma manutenção barata, uma vez construída, mas o investimento inicial é altíssimo, ok? Então, além do investimento inicial, você precisa de ter rios com desnível acentuado, ok? Bom, a partir disso, quando você tem um investimento para fazer, ok? Tem dinheiro para poder bancar a construção dessa hidrelétrica, né? E você também tem rios com desnível acentuado. A primeira coisa que você vai fazer é uma barragem. Você vai construir uma barragem, onde você vai impedir que o rio, né, como mostra essa imagem aqui, ó, isso aqui é uma hidrelétrica. Você constrói essa barragem, ok? Para impedir que o rio continue passando. E você cria aqui um lago artificial, beleza? E onde a água somente vai passar por essa barragem quando você quiser. Você libera a água e a força da água, a queda da água, é que movimenta a turbina que fica aqui dentro, ó. Ok? Essa movimentação da turbina vai ocasionar exatamente o que a gente já explicou. Ela se movimenta, ao se movimentar, né, é transformada a energia cinética, que é a energia do movimento, em energia elétrica. Voltando um pouquinho aqui, ó, você constrói essa barragem. Bom, qual é a vantagem das hidrelétricas, além dessa questão que nós acabamos de falar, né? É uma fonte alternativa ao petróleo. Ou seja, se já sabemos que o petróleo tende a acabar no máximo em 50 anos, né? Então, nós temos que investir. O Brasil, por exemplo, 80% da nossa energia é produzida a partir de energias como a hidrelétrica, que é uma fonte renovável. Por quê? Porque sempre vai continuar chovendo, chovendo, chovendo e chovendo. Então, sempre vai existir aquele rio naquela região, ok? Nesse período. Então, é uma fonte renovável, uma grande e boa alternativa brasileira à matriz energética petrolífera. Beleza? Um exemplo disso é que no Brasil nós temos mais de 700 hidrelétricas, tá, em todo o nosso território, porque o Brasil tem um território muito acidentado, com muitos planaltos, ok? Isso favorece a construção de hidrelétricas. Muito bem?
já mostramos essa imagem, já explicamos. E dando sequência aqui, ó, essa aqui é a usina hidrelétrica de Itaipu, beleza? Que é a maior usina hidrelétrica praticamente do continente americano. Onde nós temos aqui, ó, a barragem, ok, do rio, e aí nós temos essa contenção da água, onde nós colocamos, né, a turbina para que possa ser gerada a energia. Beleza, gente? Bom, nem tudo são flores quando a gente fala de usinas hidrelétricas, beleza? Existem alguns problemas, alguns impactos ambientais que são importantes de serem falados, como, por exemplo, o desmatamento. Quando você constrói aquela barragem, que é tão necessária à hidrelétrica, é óbvio que as plantas que viviam naquela região, se existir de repente uma floresta, aquele rio que passava direto, ele vai ser represado. A água, em vez de seguir o curso, o que vai acontecer? Vai criar um lago artificial. Aquela região ali que antes era florestada, obviamente que agora ela vai passar por um processo de desmatamento. Isso é óbvio, porque existem plantas que se adaptam, são chamadas de higrófilas. Elas se adaptam a grandes quantidades de água, a viver muitas das vezes até submersas. Mas existem outras, obviamente, que não se adaptam, acabam morrendo. Então há sim um processo de desmatamento nessa região, ok? Nessa região da hidrelétrica. Um outro tipo de impacto ambiental que a gente pode enumerar aqui é a produção do gás metano, tá? Na verdade, essa produção do gás metano vem se acentuando cada vez mais. Várias pesquisas foram feitas e, ao contrário do que se pensa, né, ou se diziam que as hidrelétricas eram uma fonte de energia limpa, totalmente limpa, né, na verdade não é. Não é. Por quê? Porque há uma grande produção do gás metano no processo de decomposição exatamente dessa matéria orgânica que fica no fundo dos lagos artificiais. Quando essas árvores morrem, né, e acontece o desmatamento, essa árvore acaba entrando em processo de decomposição no fundo dos lagos. Essa decomposição acaba gerando, nesse processo de decomposição, acaba gerando o gás metano. Então, na verdade, disse, né, até que pode se comparar a produção do gás metano, tá, à produção de gases, ok, do efeito estufa também pelas termoelétricas, ok? Então, a gente não pode dizer que as hidrelétricas representam uma energia limpa, porque ela produz o gás metano, ok? Um outro tipo de impacto ambiental, com certeza está relacionado a não impacto só ambiental, mas também social, como, por exemplo, o deslocamento da população. Principalmente na região norte do Brasil, ok? Na parte da floresta amazônica, ok? Onde existem vários rios importantes que são possíveis, né, de se instalar ali hidrelétricas, e como vem sendo instaladas também, né, nós temos uma série de problemas envolvendo a questão indígena, né, de territórios indígenas, agricultores que não querem deixar as suas terras, a população que vive, chamada população ribeirinha, que vive às margens do rio. Olha, quando você destrói aquele rio praticamente, porque você vai criar um lago artificial, você praticamente tem que retirar essa população dessa região, ok? Então há um deslocamento dessa população, e isso é um impacto também, na verdade, é um impacto socioambiental, ok? Mas é uma coisa que é muito cobrada no Enem e que você possa ter entendido muito bem isso aí. Bom, um outro tipo de problema pode ser o assoreamento do lago artificial, ou seja, o rio ele continua passando e trazendo água para aquele lago artificial, até porque na hidrelétrica, quanto mais água, maior a queda dessa mesma água, e aí maior a movimentação da turbina gerando energia elétrica. Então o rio vai continuar jogando água para aquela região. Beleza. Só que o problema é o seguinte, que o rio, quando ele vem passando, ele não traz somente água, ele também traz restos de árvores, ele também traz terra, areia, de regiões que ele vai fazendo a erosão. Então, conforme ele vai chegando, ele vai trazendo areia. O que é assoreamento?
você tem um espelho de água, aquele espelhão de água, a parte da superfície da água do lago. Quando o fundo do rio, né, começa a assorear, significa que ele está subindo, porque uma série de sedimentos vem sendo trazido para ele. Terra, areia, restos de plantações, etc. Eles vêm subindo, subindo, subindo. Quando está assoreado? Quando o fundo do rio começa a passar o espelho d'água. Ou seja, você já tem a perda, né, daquele espelho de água que existia naquela região. Então, esse assoreamento do lago artificial vai gerar uma série de impactos ambientais, além da diminuição dos recursos hídricos desse lago. Ok? A capacidade de retenção de água, né, desse lago vai ser diminuída por conta do assoreamento. Porque o chão, né, vamos dizer assim, o chão, o solo, né, do fundo do lago começa a subir de forma exagerada. Okay? Então você diminui os recursos hídricos desse lago. Bom, um outro tipo de impacto ambiental a gente pode relacionar a perda de solo agricultável. Ou seja, se você fez uma barragem, fez um lago artificial, né, obviamente que aquela região que foi alagada poderia ser utilizada, por exemplo, para a agricultura, e não está sendo, ok? Então, há uma perda do solo agricultável, beleza? Além de perda de espécies que são endêmicas. Algumas espécies só acontecem naturalmente em algumas regiões, né? E, com certeza, na produção desse lago artificial, na criação dessa barragem, esse lago artificial acaba encobrindo uma série de espécies que são endêmicas, que muitas das vezes nem foram estudadas ou encontradas e foram perdidas ali nesse processo de criação dessa hidrelétrica. Beleza, gente? Bom, gente, aqui a gente vai dar uma pausa, beleza? Vamos fechar esse bloco e até o próximo bloco falando mais sobre matrizes energéticas, beleza? Valeu!